Em fevereiro, o Elon Musk botou um carro num foguete e mandou para o espaço. Mas nos anos 60, um cara fez o contrário. Ele colocou o foguete foi no carro e também num kart. Senta que lá vem história. Seja bem-vindo ao Kart Campeão e antes de mais nada, se você gosta de automobilismo e gosta de boas histórias, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder mais nada. No final da guerra, um cara chamado Jack McClure começou a disputar de forma amadora mesmo as primeiras corridas do que seria a NASCAR lá na Carolina do Sul. Lembrando que NASCAR significa National Association of Stock Car Auto Racing e nos anos 40 era realmente um Stock Car, um carro de produção em série. Era a NASCAR do começo, uma categoria meio caída e que o organizador fazia mesmo era para ganhar um troco, mas que ela foi crescendo e revelando algumas lendas daquela época. Só que o McClure não tinha patrocínio e isso dificultava as coisas, por isso ele parou de correr e foi cuidar de outra paixão que ele tinha, que era pescar. E foi pescando no seu barco que ele ganhou o apelido de capitão, o Capitão Jack McClure, como ele é conhecido hoje nos Estados Unidos inteiro. A ligação dele com o automobilismo só foi se refazer totalmente quando nasceram os karts. No fim dos anos 50, o kartismo começou a realmente crescer, e o McClure então passou a competir e tem algum sucesso, correndo o país inteiro em competições. Algo que ajudou ele, inclusive, a se tornar um distribuidor dos karts de um fabricante que era seu amigo. E eis que karts com 2 motores começaram a fazer sucesso também, e ele decidiu participar de drag races, as corridas de arrancada. E foi modificando aqui, ajustando ali, que ele conseguiu atingir 160 km por hora em 400 metros. Só que isso para ele não era bem ali o suficiente. Para a gente entender, nos anos 60 o mundo vivia a Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética travando uma corrida armamentista cada vez mais intensa. E com um cientista da antiga Alemanha nazista ao seu lado, o Wernher von Braun, os Estados Unidos projetaram uma guerra nas estrelas, a corrida espacial. But I do say that space can be explored and mastered. Como essa coisa de viajar para o espaço era novidade, as tecnologias estavam sendo desenvolvidas e testadas numa velocidade absurda. E como era uma guerra tecnológica, cada lado dessa corrida fazia a maior publicidade possível de cada lançamento e de cada avanço. E as pessoas daquele tempo ficavam meio deslumbradas com aquilo. Tipo quando o homem pisou na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Não vamos entrar no mérito aqui se você acha que isso é verdade ou se isso é mentira. Enquanto essa corrida acontecia lá, o Capitão McClure tentava achar um jeito do kart dele correr mais rápido na arrancada. E aí ele pensou, até que de repente ele ficou sabendo que uma loja vendia o quê? Motores de foguete compactos. Bom, o automobilismo é sempre um campo aberto de pesquisa, né? Mas nada se compara aos anos 60 e 70. Teve carro com motor de helicóptero, com asa mais maluca que a outra, carro com 6 rodas, e o kartismo nunca ia escapar disso, é óbvio. O Capitão Jack então descobre a Turbonic e o motor de foguete deles produzia 300 libras de empuxo alimentado por um tipo de monopropelente chamado nitrato N-propil. Ele adaptou um kart para receber o Turbonic, mas as primeiras tentativas foram frustrantes. Eles esperavam algo extraordinário, mas eles descobriram algo... Ali, sem saber direito o que fazer, o McClure então teve a mais inimaginável e extraordinária ideia que o planeta Terra já viu. Eu vou botar 2. E por que não, né? Bom, daí são 600 libras de empuxo. Se alguém souber fazer essa conversão para HP de um jeito decente, considerando atrito, arrasto, escreve aqui nos comentários porque eu definitivamente não sei. E de repente ele fazia 240 km por hora em 7,3 segundos. Funciona. E isso aí ganhou fama, ele começou a fazer exibições em vários lugares, inclusive com carros alimentados por foguetes. E a Turbonic começou a vender esses motores para outras pessoas também. Só que esse motor tinha um probleminha. Qualquer pequena falha e ele BUM! Explodia.
E algumas pessoas morreram nessa brincadeira. A Turbonic foi fechada e o seu dono foi preso. O próprio Jack diz que, olhando para trás, ele vê como ele teve sorte de ter continuado vivo porque o equipamento era realmente muito perigoso. E depois de 6 anos fazendo essas exibições, o McClure deu uma parada. Até que em 1967, uma empresa chamada Reaction Dynamics criou um carro de arrancada com um motor de foguete alimentado por 90% de peróxido de hidrogênio e quebrou vários recordes nas drag races. E isso inspirou o Capitão Jack McClure de novo. Em 1969, o ano que o homem foi à Lua, ele contratou Ervil Porter, um especialista em motores de foguete alimentados pelo peróxido de hidrogênio, para construir motores de hidrogênio compactos o suficiente para um kart, e contratou também um outro cara, Glenn Blackley, para construir um chassi especial para receber esse motor. E nasceu assim um kart com 1000 libras de empuxo. Esse chassi devia ter um centro de gravidade bem baixo e uma boa aerodinâmica, ele ficava deitado, num conjunto que tinha uns 200 quilos. Imagina, são 200 quilos com um motor do caramba atrás de você, explodindo, você colado no chão sem quase proteção nenhuma. E esse cara atingiu 290 km por hora numa arrancada, coisa que ficou ele ficar bem famoso e conhecido como o Homem Foguete, The Rocket Man. Praticamente só ele pilotava isso, porque depois de tudo que aconteceu, todo mundo tinha medo que acontecesse um acidente fatal. E tudo isso tinha bem a cara da corrida espacial. Olha esse macacão, cara. Tem que falar, né? Só que ainda não era o suficiente pro cara. Em 1973, ele trocou por um outro motor com 1.500 libras de empuxo e ele alcançou 354 km por hora em 400 metros. Esse negócio aí tinha uma arrancada tão violenta que ele passou a ser equipado por aquele paraquedas de arrasto que os caças usam na aterrissagem. E assim o Jack McClure começou a ganhar a vida em exibições de arrancada nas corridas de hot roads. Bom, pra ele, né? Em 73 ele deu uma cansada e aí definitivamente ele vendeu o kart foguete, voltou pro mar e pra pesca. E ganhou uma grana também, né? Nos anos 80, esse espaço que ficou vago aí dos karts foguete foi ocupado por um cara chamado Roscoe McGlashan, que construiu também um kart movido a peróxido de hidrogênio, e aí ele passou os 407 km por hora na arrancada. Ele deu uma entrevista dizendo que foi uma sensação incrível sentar naquela coisa com combustível borbulhando bem atrás da sua cabeça e depois pisar no acelerador. É realmente uma máquina impressionante. Sair vivo também é legal, viu, Roscoe? Outra coisa que é impressionante é que você deve ter visto um velhinho naquele kart voando na pista, né? Pois é o McClure. Ele tem mais de 80 anos e ele voltou a fazer as exibições que ele fazia. Até porque eu acho que só tem gente normal nessa história, né? E aí, curtiu? O kart campeão ficou um tempinho fora da rotina com toda essa história da prefeitura propor aí a demolição do cartódromo de Interlagos, porque a gente tem participado das audiências, tem pesquisado bastante, tem discutido bastante sobre isso, mas fica tranquilo que eu voltei. E a partir dessa semana tem vídeo toda quinta-feira no fim do dia e a gente tem bastante conteúdo preparado, assim, já planejado para esse semestre. Vão sair mais ou menos uns 40 episódios aí. Fica de olho, toda quinta-feira, e a gente tem coisa bem legal vindo por aí. E se você tem alguma dica, alguma sugestão pra gente de conteúdo, coloca aqui nos comentários ou manda mensagem no Twitter, manda mensagem no Instagram que eu vou ver, com certeza. Vou ficar muito feliz, aliás. Porque o Kart Campeão é um canal que conta pra você histórias incríveis sobre o kartismo e sobre o automobilismo do Brasil e do mundo. Você precisa entrar nessa viagem e precisa entrar agora. Então não deixa de se inscrever. Eu sou Eric Bostelman, a gente se vê na próxima e pisa fundo. Teve carro com motor de helicóptero, carro com 6 rosas, carro com 6 rosas. Isso vai parar no final do vídeo.